tinha nem que olhar no livro. Bom, vamos ao estudo sobre a Trindade. Vou dar uma série de estudos sobre a Trindade. Eu prefiro usar a palavra triunidade, que ela define melhor. Existe a tríade, que é um grupo de 3 deuses, triteísmo, que é o culto a 3 deuses. Trindade apenas fala de 3 divindades, mas a palavra triunidade fala de 3 divindades em uma só, que é o que melhor define a chamada doutrina da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os primeiros 300 anos do cristianismo se discutiu isso. Houve os concílios de Trento, Nicéia, onde todos os presbíteros do mundo antigo se reuniam para estudar e debatiam durante anos sobre se Jesus era Deus ou não. O primeiro movimento que contestou isso foi chamado ariano, movimento ariano chefiado pelo bispo Ário, que dizia que Jesus não era Deus. Ele acabou sendo expulso da igreja ao final, quando a igreja, após longas discussões, concluiu que realmente sim, Jesus era Deus. Depois praticamente não houve mais discussão sobre isso. Durante milênios, a história da igreja, Jesus era Deus, vez ou outra pequenos grupinhos perdidos, até que surgiu outros contestadores agora no século XIX, as Testemunhas de Jeová, que contestaram dizendo que Jesus não era Deus, que só o Pai era Deus, o Espírito Santo era a força ativa, e Jesus, o arcanjo Miguel, a doutrina deles, que encarnou e virou Jesus. E existe depois surgiu no século XX também os unitarianos, que só acreditam que só Jesus é Deus, que não existe o Pai, que não existe o Espírito Santo, só existe o Filho. Inclusive até ontem eu vi uma postagem no Face de um lá fazendo o símbolo do unitarianismo, que só Jesus é Deus, errado. Então, vamos começar uma série de estudos sobre a triunidade, né? Então vamos falar aqui sobre a encarnação de Deus, a humildade de Deus, de deixar de ser Deus e tomar forma de homem, ou deixar de ter a forma de Deus, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Essa é a chamada definição da triunidade, da divindade de Jesus, né? E fala bem assim, ó, o texto que nós vamos começar a fazer uma corrida pela Bíblia em vários textos, nós vamos começar por Filipenses 2, do 5 ao 11. É patente aqui, sem explicação, de que Jesus era Deus, esvaziou-se de sua glória, tomou a forma humana, depois na ressurreição voltou para o seu estado de glória. Eu só vou ler, depois fazer um pequeno comentário. Ó. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar. Ele era Deus, mas não considerava que era algo que ele devia se apegar a ser igual a Deus. Já mostrou aí uma duplicidade. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, para ele, sendo Deus, virar homem, ele teve que esvaziar-se. É essa a terminologia que Paulo usa. Tornando-se semelhantes aos homens. Então o cristianismo se baseia nisso. Do Deus tomando a forma de homem para vir salvar a humanidade. Não tem outras invencionices teológicas, outras explicações para a pessoa de Jesus. É isso que a Bíblia fala de Jesus. O resto é teorias humanas. E sendo encontrado em forma humana, quando ele andou pelo mundo, andou em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz, ou seja, morte terrena, morte dolorosa. Por isso Deus o exaltou. Opa! Olha, está vendo que existe aí uma duplicidade de pessoas em Deus? Jesus sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo. E ele não achava que era algo importante ser igual a Deus. Ele não é Deus, ser igual a Deus, então tem um outro que é também a pessoa de Deus.
E Deus o exaltou novamente à alta posição. Opa! Se ele é Deus, então outro Deus o exaltou a uma alta posição. Não, a Bíblia não permite dizer outro Deus. Porque a Bíblia de ponta a ponta fala de que há um só Deus, um só Deus. Se a Bíblia não falasse que há um só Deus, a gente era levado a crer no triteísmo, sim. Como aqui está falando. Jesus era Deus, mas depois que ele morreu e ressuscitou, Deus o exaltou. Opa, um outro Deus? É. Mas aí a Bíblia, como a Bíblia fecha na questão de que só há um Deus, mas a Bíblia abre largamente o entendimento de que nesse um Deus existe mais de uma pessoa. Isso é fato. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, que é o inferno. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Opa, já jogou um outro, tá vendo? Então, principalmente, mostrando a divindade de Jesus e mostrando que em Deus há pelo menos claramente duas personalidades, isso é patente na Bíblia. Isso é muito claro. Aqui fala que Deus exaltou Jesus, colocou para ele o nome mais importante do universo, e no Antigo Testamento tem um nome que é insuperável. É o tetragrama, as 4 letras que mostra ser o nome de Deus no Antigo Testamento, a pronúncia correta, Javé, que é acima de Jeová, né, alardeiam com a pronúncia distorcida de Jeová. E nesse ponto eu acho que ficamos devendo para o nome Javé, porque no Antigo Testamento aparece mais de 6.000 vezes o nome Javé e as nossas Bíblias erroneamente substituem pela palavra Senhor. Então, em mais de 6.000 vezes onde aparece a palavra Javé, traduzir erradamente para Senhor. Erradamente não, propositalmente. Porque o nome é muito sagrado, não vamos colocar errado. Mas aqui nós vemos Deus, Jesus sendo na forma de Deus, esvaziou-se. Tomou a forma humana. Quando ele morreu na cruz, o Deus que estava no céu o exaltou. E colocou o nome Jesus como o mais poderoso nome. Tanto é que nós não expulsamos demônio em nome de Javé. Expulsamos em nome de Jesus. E Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Ou seja, os demônios vão reconhecer a maior autoridade desse mundo é o meu nome. Né? Aí Jesus seria, se Jesus fosse só um profeta, seria muita prepotência de um homem deixar de usar o nome de Deus para usar agora o nome desse figurinha aí se achando, né? Então Jesus não era um figurinha que estava se achando, ele era Deus. E aqui em Filipenses fala, realmente, Deus deu para esse nome Jesus o mais alta patente. Esse nome é para quem todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, esse texto, sem esforço mental, sem fazer malabarismos de sofisma, de interpretação, você vê que há Jesus, o Deus que se esvazia, e você vê também falando de Deus Pai, aquele Deus que exaltou Jesus e deu um nome que está acima de todo nome. Então aqui é o primeiro texto que eu falo sobre a Trindade. No caso aqui, eu estou pegando no ponto principal, que é a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Então até o próximo estudo.